CNN Money de volta, a gente recebe agora o Alex Lima, que é estrategista-chefe da Guide Investimentos. Alex, bom dia, obrigada por estar aqui conosco a essa hora, meu caro. Eu vou lhe pedir licença para colocar aqui no telão, antes de pedir a sua opinião, só para quem está com a gente ter uma ideia do que a gente está dizendo aqui da trajetória de alta da inflação, dos juros brasileiro, para a gente começar a nossa conversa. A taxa de juros do Brasil chegou a bater na mínima de 2% até março do ano passado, quando começou o processo de elevação, e aí veio como um V, né? Uma recuperação em V da taxa de juros do Brasil, que agora tudo indica que ficará em 13,75. Alex, eu sei que você é um cara muito especializado no Banco Central dos Estados Unidos, nós já vamos falar disso, mas queria um pouco, para começar, a tua avaliação sobre esse movimento do BC, que resolveu interromper, não necessariamente encerrar de vez a estratégia monetária. Acho que tem que separar a mensagem do BC em duas partes. Primeiro, assim, a decisão foi largamente que era esperado no mercado, né? Ele manteve o nível de 13,75, mas realmente a mudança é um pouco no discurso dele, um pouco mais duro, tentando afastar da expectativa de mercado eventuais cortes a partir de algum momento, uma mudança de semestre de 2023. Né? Então, já tinham na expectativa do mercado aí, uma queda substancial de juros, né? Cerca de 200 pontos base, quase 2%. Quer dizer, hoje a Selic, se você olhar a futura até metade de 2023, ela está perto de 13,75%, que é onde está o overnight, mas depois ela cai quase para 12% no vértice de 2 anos. Tá? Então, ele podia fazer isso de várias maneiras. Ele poderia mexer nas projeções de inflação, deixar a inflação um pouco mais alta, tá, na expectativa dele, nos modelos dele. Ele poderia fazer também, deixar o voto não unânime, que ele fez, né, deixou 2 votos ali dentro do comitê, falando, olha, eu acho que tem um pedaço da cabeça aqui dos diretores que votam, né, para 14 ou mais 0,25. Isso pode ter sido combinado ou não para desse efeito no mercado, isso é cosmético saber esse detalhe, mas de fato aconteceu. E ele poderia deixar isso bem explícito num parágrafo no comunicado, e foi o que ele fez, né? Então, assim, dos vários instrumentos, parece que ele deixou a cabeça dele dividida e deixou também essa questão. Usou as palavras-chave muito forte, muito vigilante, e vai perseverar com os juros mais nesse patamar, até que as expectativas de inflação e o processo desinflacionário ocorra. Tá? Então, um recado muito forte, deixando no limite está sempre condicional com os dados, né? De maneira geral, os bancos centrais no mundo nos últimos 12 meses estão muito atentos à realidade dos dados, né? A inflação, ela tomou no mundo um regime meio próprio, né? Dados os vários choques de oferta que a gente viu. Então, é um pouco isso. Acho que a grande novidade, essa eventual visão que tinha nos ativos brasileiros, na curva de juros brasileira, que poderia ter um corte na metade do ano que vem, ele tenta afastar isso um pouco, falando, olha, pode ser que seja mais uma pausa, dado o balanço de riscos e toda a volatilidade de dados que a gente vê. Então, em tese, isso deveria alterar um pouquinho as expectativas, né? Ou deixar algum prêmio de incerteza, tá? Então, ele foi bastante enfático nisso. Acho que essa é a grande novidade. Alex, a gente vai mostrar agora a trajetória de juros dos Estados Unidos, que tem tudo a ver, né, com a decisão de juros também aqui do Brasil. Então, o Banco Central americano, Fed, elevou pela 3ª vez seguida a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, mas como vocês estão vendo aí, foi a 5ª alta que aconteceu no ano de 2022. E o Banco Central americano também sinalizou que vai fazer mais 2 altas, uma de meio ponto, outra de 0,75. Com isso, a taxa terminal pode chegar a 4,6% lá, seria o maior nível desde 2008. Alex, um dos destaques, tanto lá fora quanto aqui, foram os 2 bancos centrais falando que o mercado de trabalho aquecido acaba contribuindo com demanda e acaba contribuindo com inflação. Toda vez que a gente fala isso nos nossos comentários, nas nossas análises, dá um nó na cabeça de quem está assistindo, porque a pessoa fala, poxa, mas então quer dizer que o mercado de trabalho vai ter que ficar ruim, as pessoas vão ter que perder emprego por causa de inflação, e fica aquela dúvida, o que é pior, né? A inflação, é desemprego? Queria que você trouxesse teu panorama sobre isso e como que vai ficar a situação das economias daqui para frente. Claro, isso acaba sendo o ponto mais impopular, né, de você estar sentado no Banco Central, né? É difícil de você trazer a inflação para a meta se você não tiver algum tipo de destruição de atividade de demanda. E a maneira que os modelos, né, prescritivos de taxa de juros funcionam,
Geralmente a variável que você controla, que você consegue influenciar, é os juros, né? Mas a segunda derivada, uma vez que o juros é mais alto, você tem um desacrescimento da economia via mercado de trabalho. Tá? Então, não tem jeito, é uma questão mais do ciclo econômico. Para vocês terem uma ideia, ontem na conferência do Powell, né, já começaram a fazer essa conta e essa pergunta para ele, né? Mas se você quer levar a taxa de desemprego para 4,2, onde mais ou menos o Fed está esperando para o ano que vem, isso a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de desempregados, um pouco mais de 1 milhão de desempregados, né? Nas minhas contas, na verdade, é uma média de quase 2 milhões de desempregados se ele tiver que fazer o ajuste com um patamar de juros que eu considero que faz sentido, que é perto de 5%, né? Então, é impopular mesmo, é a maneira que funciona, faz parte do ciclo econômico, mas, de maneira geral, estabilidade de preços, né, ela é um bem coletivo que dá muito mais benefício para a sociedade como um todo, vis-à-vis essa perda de trabalho friccional, né, de mercado de trabalho. Infelizmente, é uma realidade que tem que lidar, e quanto mais rápido ele faz isso, mais rápido é o ajuste. Então, o Fed foi muito enfático nisso ontem, né? É claro, não é popular falar disso, mas é um pouco a maneira que funciona. Tá? Aqui no Brasil, você faz ideia, Alex, quanto que afeta o nosso mercado? Quantos empregos podem ser perdidos com essa taxa mantida alta, assim? Eu não tenho de cabeça, mas você tem que ter algum tipo de desaceleração. É que o Brasil tem uma economia um pouco diferente, né? Se você parar para pensar, Priscila, olha só, a gente começou esse ajuste no Brasil em março, mais ou menos, do ano passado, né? No começo do ano passado, já subimos a taxa praticamente 1.200 pontos, quase 1.200 pontos, né? De 2% para 13,75%. E a gente está tendo um ano de boa atividade no Brasil e de desemprego caindo, né? Então, assim, as economias elas têm características um pouco diferentes. É claro que, assim, existe um lag, existe um tempo para a política monetária fazer efeito. No Brasil, o Banco Central calcula que são mais ou menos 5 trimestres. Então, a gente vai começar a sentir os efeitos, em tese, no ano que vem, tá? Mas nos Estados Unidos, isso me parece que é muito mais rápido, porque a economia é muito mais vinculada com as condições financeiras. E só para dar um exemplo, né? É uma economia que depende muito de financiamento imobiliário. A taxa de financiamento imobiliário de 30 anos lá subiu de 3,20 para 6,30, quase 3%. Esse choque ele já destruiu, né, o poder de compra e de financiamento de novas casas. Saiu de, na média, $800 o preço de uma casa média, a primeira parcela, para $2.500. Então, é muito mais sensível lá. Então, e é mais rápido. Então, as economias são um pouco diferentes. É assim, difícil de precisar um número, mas a gente vai ter um certo aumento de desemprego ao longo do tempo. É isso, Alex Lima, estrategista-chefe da Guide Investimentos. Obrigada, meu caro Valde. Sempre boa quinta-feira para você.